Graça e paz, povo de Deus, eu me chamo Desi Azevedo e eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês sobre a igreja de Laodiceia, a sétima carta do homem de Deus que recebeu a revelação no Apocalipse, chamado João. Nós sabemos que João, ele teve essa revelação na ilha de Patmos, o discípulo do Senhor, considerado também um discípulo que o Senhor mais amava, segundo a declaração dele. A Bíblia, querido, mostra essa passagem quando ele recebe a revelação do Apocalipse, das coisas que são e das coisas que haveriam de ser. Quando ele recebe, a maioria dos estudiosos de Apocalipse concordam que esses três primeiros capítulos referem a um período da igreja. E muitos concordam que essa revelação da carta representa um período da igreja na terra. Representa um período que a igreja passou e que ainda traz luz em relação ao que está passando. E muitos concordam que a carta de Laodiceia refere-se ao último estágio da igreja na terra, ou o momento espiritual que a igreja possa estar passando. O que nós vemos, quando nós vemos o cenário brasileiro e internacional, não destoa dessa interpretação, devido às características concernentes à igreja de Laodiceia. Vamos ler a passagem para a gente poder dissecar e aplicar a palavra do Senhor. Em Apocalipse, livro da Revelação também chamado, capítulo 3, o versículo 14 em diante, que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, pois que é morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestido brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Queridos e amados irmãos, muitos ensinamentos importantes nós tiramos em relação a essa carta enviada à igreja de Laodiceia. Nós vemos algumas coisas em comum em relação às demais cartas. E uma das coisas que nós percebemos, o primeiro ponto é: e ao anjo da igreja, todas começam com esse prólogo, todos começam com esse início. E ao anjo da igreja que está, aí diz o nome da igreja em Éfeso, em Filadélfia, em Pérgamo, em Tiatira e nesse caso aqui, Laodiceia. O que nós percebemos estudando a geografia, estudando o contexto extra-bíblico, que a Laodiceia era um local de uma igreja que estava em desenvolvimento, um financeiro muito rico. Na sua época até então, era muito rico. Hoje, não existe mais os muros de Laodiceia, pode ser, é o território da Turquia, mas aquela igreja, aquele ornamento, aquelas construções já não existe, apenas paredes. O que nós vemos aqui, querido, é a primeira expressão, ao anjo da igreja, era endereçado ao anjo, que seria o responsável por passar aquela palavra de Deus, que seria o responsável por passar aquilo que Deus tinha falado para a sua igreja. E todas as outras cartas nós percebemos, e ao anjo da igreja que está, isto escreve, ele diz, ele se identifica,
as outras cartas, eles também começam ele se identifica. Quem é que está falando com a igreja? Aqui, na Laodiceia, ele diz, quem está falando é o amém, é o certamente, a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. E por que começa assim? Para que os irmãos de Laodiceia pudessem saber que quem era que estava falando, não era qualquer pessoa, não é o pastor, ele iria transmitir, mas quem estava falando não era o pastor era apenas o canal, mas quem estava falando era a testemunha fiel, é o princípio da criação de Deus, era o próprio Deus na pessoa bendita de Jesus que deu essa revelação e que estava falando para a igreja. E por que deveria ser assim? Pelo simples fato, porque alguém poderia não acreditar, porque alguém poderia duvidar, como duvidam de profeta, como duvidam de pastores, mas quando ele se identifica, ele diz, eu tenho moral para falar com você, Laodicenses. Eu tenho moral para falar com você, igreja de Laodiceia. Eu tenho moral para falar com cada um de vocês que estão aí. E ele se identifica quem está falando para que não tenha dúvida nenhuma de quem está falando conhece o problema da igreja. Para quem está falando sabe a necessidade da igreja. É por isso que quando Deus fala conosco, não há dúvida, querido. Quando Deus fala conosco e nós temos convicção que é Deus, a gente acalma o coração porque sabemos que de fato Deus conhece a nossa vida. Em Daniel 2:22 diz que Deus conhece, ele revela o presente e o escondido, conhece o que está em treva, mas com ele mora a luz. O que é isso? É Deus. Ele sabe tudo, e aquilo que está oculto, ele revela aos seus profetas. A palavra de Deus, querido, vem dizendo que ele começa a se revelar, e em todas as outras cartas também tem essa expressão do versículo 15, ele diz, eu sei as tuas obras, ele está dizendo, eu sou verdadeiro, eu sou fiel, eu sou o princípio de tudo, e eu sei as tuas obras. E isso serve até de conforto, porque nós temos aqui um Deus repreendendo a igreja, mas que sabe o problema da igreja. É por isso que as nossas queixas, nossas lutas, nossa dificuldade tem que ser posta diante de Deus, porque Ele conhece, Ele sabe a tua angústia, Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua necessidade, e com isso pode te ajudar, e com isso pode me ajudar. É por isso que nós devemos levar nossas causas diante de Deus. E Ele diz, eu sei as tuas obras. Ele começa a repreender a igreja, Ele diz, eu sei que tu não é nem frio, nem quente. Oxalá, prover a Deus que tu fora frio ou quente. Veja que ele não está repreendendo porque a igreja é fria ou exaltando porque é crente. Não, ele está dizendo que ele está retratando a respeito da mornidão. O que representa a mornidão? Uma das aplicações é justamente a mistura. Por que mistura? Porque as águas que vinham de Laodiceia vinham de Hierápolis e vinham de Colosso. De Colosso vinha água fria e de Hierápolis vinha a águas termais, água quente. E quando chegavam em Laodiceia, através dos seus aquedutos, ficava morna e era misturado. E por que é uma representação da igreja atual? Meu querido, será que você segue e não consegue ver o tanto de mistura de doutrina, mistura de conceito, mistura de costumes? É bem verdade que tem costumes que são apenas costumes, mas que não edificam nada. Mas o que nós vemos aqui de fato é um retrato e até hoje fala conosco. A igreja tem vivido um período de mistura, de conturbação, de adentramento da vaidade, do mundanismo e de tantas práticas que não glorificam a Deus. O que é isso, irmão? Eu desci. É a mistura que está falando de Laodiceia. E Deus disse, olha, tu não é frio, tu não é quente. Tu é morno, tu é misturado, eu vou te vomitar. Eu não aguento com essa mistura. Porque, querido, quando Deus ele nos chama, ou é ou não é, a palavra do crente é assim, se não, não, e que se passar disso é de procedência maligna. E ele repreende a igreja de Laodiceia por causa disso. Ele diz, prover a Deus que tu fora pelo menos frio ou quente, mas tu é morno. Representa isso e também representa o que? A incerteza. Representa a falta de identidade. Ela não é nenhuma coisa nem outra, ela é misturada, ela não sabe o que é. Uma das coisas que Satanás tem guerreado contra a igreja, guerreado contra a sua vida, é tentando roubar a tua identidade. Querido, uma das coisas mais preciosas que nós temos e que somos conhecidos diante de Deus é a nossa identidade. Quem você é na presença de Deus.
quem você é, aonde você está na presença de Deus. Quando aquele primeiro casal estava no jardim, a Bíblia diz que quando ele peca, Deus pergunta a Adão, onde está? Deus sabia que ele estava de trás de uma árvore, mas Deus queria saber onde é que tu está, a condição espiritual que tu está na minha presença, tu está afastado da minha presença, ou tu ainda está na minha presença, Adão. E muitas das vezes é esse conflito de identidade, pessoas dizendo que é, mas não são, e pessoas querendo ser, mas que de fato não são, porque tem esse conflito de identidade. E aqui a igreja de Laodiceia, você achar rica, por ser famosa com as suas, com o seu comércio, com o seu centro bancário, ela tinha perdido a identidade, porque deixou o mundo entrar, deixou a vaidade entrar, deixou a riqueza do mundo, a soberba da vida invadir seu coração. E nós devemos, querido, guardar nosso coração, a nossa alma, para que isso não venha contaminar o nosso ser. O versículo 16 ele diz, porque tu és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Perceba, ele não disse eu vou te vomitar. Vomitar-te-ei, porque representa o quê? Um Deus de misericórdia. Representa que Deus está dizendo lá, Odisseia, se tu não se consertar, lá no futuro eu vou te vomitar, mas você tem na Odisseia que se consertar, senão eu vomitar-te-ei, porque tu és morno, misturado, com falta de identidade, no futuro eu vou te vomitar, porque tu não é nem frio e nem quente. Aí ele começa a denunciar o que aquela igreja se acha, ela se achava autossuficiente. E é por isso que ela estava errando e pecando, por quê? Porque a nossa autossuficiência é o Senhor, a nossa autossuficiência é Cristo. E ele diz assim, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas ele começa a repreender e diz palavras até duras aos nossos ouvidos. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Desgraçado nada mais é de que desprovido da graça. Perceba, aquela igreja que se achava que era, aos olhos do Senhor não era. Tem muitos ministérios assim, tem muitas pessoas assim, tem muitos que se acham profetas, muitos se denominando apóstolos, meu querido, pensando que tem, mas que de fato não tem. Não sabe que és, disse Deus para a igreja de Laodiceia, um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas ele não fica só na repreensão, porque o nosso Deus é Deus de amor. Ele chega também com conselho. Ele diz, eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Interessante que os elementos que ele usa eram aqueles elementos que o povo de Laodiceia conhecia. Era ouro, era vestes e era colírio, porque representava-se o comércio local. Ele tinha um comércio de lã, a lã negra muito maravilhosa. Ele tinha um centro bancário, comercializava ouro e outras iguarias no centro bancário de Laodiceia, e também colírio. Eles tinham ali um centro oftalmológico muito grande. Cristo se apresenta como mercador, que tem coisas de valor para vender, não aquilo que é passageiro, não aquilo que é terreno, mas aquilo que é celeste. Ele chega com conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há segurança. Quem despreza o conselho é tolo, mas quem aceita é sábio. E a sabedoria está no ouvir, mais do que falar. E ele diz, eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Por quê? Porque só no fogo é que se revela a verdadeira essência do ouro. É assim também na nossa vida. Nós passamos lutas, provas, tribulações, angústia, muitas das vezes não sabemos, e muitas das vezes são provas. É Deus afinando a nossa vida, é Deus cuidando da nossa vida, é Deus tratando a nossa vida. Para quê? Para que em nós venha a ser revelado aquilo que é a essência, aquilo que de fato tem peso de glória, aquilo que de fato faz a diferença, aquilo que não é passageiro, aquilo que de fato é eterno. E ele diz, eu te aconselho que tu compre ouro no fogo, para que te enriqueças. Logo ele está dizendo que aquela riqueza, aquele centro bancário, aos olhos de Deus, nada era. Esse era a repreensão, porque ela se confiava
daquilo que ela tinha, ela se confiava naquilo que eles tinham, centro bancário, eles tinham perdido a confiança no Senhor. E a nossa suficiência, a suficiência da igreja é o Senhor. E ele diz, para que você de fato enriqueça, porque isso que você está colocando a sua firmeza é passageiro. Vestido brancos para que te vista e não apareça vergonha da tua nudez. Olha, eles se vestiam de lã negra e ainda assim estavam nus. Eles estavam sem vestes espirituais, porque a linguagem que ele usa é uma linguagem espiritual. Ele disse que unge os teus olhos com colírio para que veja. Tinha o melhor colírio, mas era cego, sem visão espiritual. Tinha só a religiosidade, tinha só a liturgia, tinha só o cântico, tinha a pregação, mas não tinha visão de Deus, não tinha visão coerente da vontade soberana de Deus para a vida dos irmãos de Laodiceia. Foi por isso que ele disse, unjas o colírio, para que você veja, porque de fato você está cego. E no 19 ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. A maior virtude, querido, uma das, é justamente o arrepender-se. Eu erro, você erra, nós pecamos, nós erramos. Mas quando eu reconheço que errei, quando eu volto-se para Deus, aí Deus começa a agir na minha vida e eu começo a entender o plano dele. Ele disse, eu repreendo e castigo. O Deus que estava falando, o Deus que conhecia as dificuldades de Laodiceia, era o Deus que repreendia e castigava porque amava. O que é isso? É a misericórdia de Deus. É a misericórdia, assim Deus faz conosco. Deus dá tempo, meu filho, volta para mim, meu filho, se reconcilia, eu sei que você errou, mas volta, ainda dá tempo, não acabou ainda, eu tenho um projeto a realizar na tua vida. Nós vemos na Bíblia Deus sempre dando oportunidade para pessoas. Tem um relato que eu já preguei algumas vezes sobre Jonas. Jonas tem um chamado, Deus chama ele compra uma passagem, vai para um local diferente, longínquo daquilo que Deus tinha mandado para ele. Ele tinha uma palavra de juízo sobre a nação ninivita, e é interessante que Deus cria uma situação, pega ele no barco, balança o barco, joga no mar, e o peixe engole ele, e lá ele faz uma oração de reconciliação, e Deus joga ele na praia, e ele pegar, e em Jonas capítulo 2 diz, pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, vai à cidade de Nínive, prega contra ela aquilo que eu te falei. E o que é isso? É a misericórdia de Deus, é Deus repreendendo, castigando, porque ama. Assim você faz com seu filho, assim você faz com as pessoas que você ama, castiga, chama a exortação, porque de fato amam. E no versículo 20, um versículo bastante pregado, quando nos cultos de evangelismo, nós pregamos o versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu ouvir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Perceba que ele está falando para a igreja. Embora que tenha gente perdida dentro da igreja, mas ele estava falando lá, eis que estou à porta. Se ele estava à porta, logo ele estava fora da porta. E tem muitas das vezes assim, as pessoas, querido, estão lá, estão praticando a religião, mas afastados de Deus, estão junto do Pai, estão orando até na casa do Pai, na estrutura física do Pai, mas estão em descomunhão com a presença do Pai. Assim era o irmão do filho pródigo, estava lá, mas não desfrutava nada do Pai. Ele estava lá vivendo uma vida opressa, não desfrutava dos benefícios que Deus, que o Pai tinha para ele. E ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, é uma partícula de condição, porque Deus está batendo todo dia e tem gente que não está ouvindo. Deus está batendo todo dia e tem gente que não está compreendendo, querido, o chamado de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, aceita o chamado de Deus, recebe o chamado de Deus, entende a voz de Deus para a tua vida, querido, e viva a novidade de vida na presença dele. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa. Ele está dizendo que eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade, aleluia, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero ter intimidade. Ei, abre essa porta, deixa eu ter comunhão com você. E nós vemos aqui, querida Elis, para ceiar. Ceiar é manter comunhão, sentar-se à mesa é participar, isso é o desejo de Deus. Foi assim com o primeiro casal.
Deus tinha um desejo, Deus queria ter comunhão, e eles próprios jogaram fora, e nós muitas das vezes aqui nos afastamos do Senhor, e ele diz, ele faz promessa, ele repreende, ele diz que ama, ele diz que está batendo, e ele diz, faz promessa. Versículo 21, já estamos finalizando. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei comigo com meu Pai. Perceba a promessa: aqueles que perseveram até o fim será salvo, aqueles que começaram a ouvir a voz de Deus, aqueles que voltassem para Deus, ele tem essa chamada, e aquele que persevera vence. O que vencer tem a promessa de se assentar com o Senhor, assim como ele venceu, nós também seremos vencedores e assentaremos com ele. No versículo final ele diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque Deus continua falando, porque Deus continua ministrando aos nossos corações, e que isso sirva de alerta para nós, assim como Deus falou para os irmãos de Laodiceia, Deus fala conosco. Amém, querido? Se puder, feche seus olhos, vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um, Senhor, que ouviu essa palavra, que essa palavra surta efeito, edifique vidas e vidas sejam transformadas, meu Deus querido, porque é do teu nome que nós cremos e é do teu nome que nós pregamos. Assim, meu Deus, muito obrigado por isso, e eu digo amém, e graças a Deus. Fica com Deus, fica na paz. Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, compartilha, e Deus te abençoe. Amém?